Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Colorcast. Esse é o primeiro episódio de uma série super especial sobre dicas práticas para você que trabalha com obra e trabalha com o mundo da tinta. Hoje a gente recebe aqui na Color Tintas o pessoal da HM Huber para falar sobre impermeabilização. Me conta sobre impermeabilização. Qual é o erro invisível que destrói toda a obra? Você sabe? Eles estão aqui hoje para contar para nós todos os detalhes sobre a impermeabilização. Estamos aqui com o Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Estamos com o Johnny também. Johnny, seja muito bem-vindo. Gostaria que vocês se apresentassem também, falassem um pouco da experiência de vocês aí nessa jornada. Sou Paulo, trabalho na HM há 2 anos, mas na construção civil desde 2006, então tenho bastante tempo de estrada, né? A gente veio aqui para fazer esse bate-papo e explicar um pouquinho para o pessoal aí o que a gente pode ajudar na questão de impermeabilização, né? Eu sou o Johnny, né? Cuido mais da parte da comercial, cuido do estado do Rio Grande do Sul. A gente tenta assessorar também, tirando dúvidas, fazendo os treinamentos. E a gente está aqui hoje, agradecer pelo espaço, mais uma vez pela Color Tintas, e você profissional da área que está aí nos acompanhando. A gente tenta passar mais informações para vocês nesse pequeno momento, né? Que vai ser bem produtivo. Exatamente. Então, hoje o nosso propósito é conversar com esses profissionais que estão há bastante tempo já nessa área, trazer dicas também para você que está aí fazendo a sua obra e para dar aquela dica super especial com relação aos detalhes do que não pode faltar de impermeabilização para evitar a dor de cabeça lá na frente, certo? E dentre essas escolhas, qual é a mais inteligente para você evitar essa dor de cabeça lá na frente? O que é impermeabilização na prática, Paulo? Conta um pouquinho para nós. Impermeabilização na prática é proteger o seu bem, a sua residência com produtos de qualidade para evitar problemas futuros e desvalorização do seu imóvel, do seu patrimônio, né? Com problemas com água, principalmente na questão já do começo na fundação até o acabamento em laje, telhado. Então sempre ter um cuidado muito importante em relação à impermeabilização já desde o início da obra, para não causar dor de cabeça futura, né? E evitar um desperdício aí de dinheiro, né? Então, hoje a gente fala, assim, de obra, de começar lá na fundação, como tu comentasses, e se a gente não tem esse acompanhamento já desde o início, a gente vai ter muito gasto lá na frente, automaticamente prejuízo, né? Principalmente as construtoras, que elas dão garantias também dos seus imóveis quando elas constroem, então, aí, em termos de longo prazo, aí já evita bastante dor de cabeça. Exatamente. E o que hoje as pessoas mais erram sem perceber na obra? O maior erro, isso é em geral, é o pessoal escolher preço ao invés de valor, que é sempre o mais barato e não o que vai resolver efetivamente o problema da infiltração, né? O pessoal às vezes escolhe um produto mais em conta para economizar numa parte da obra e esquece que futuramente, economizando no começo, futuramente vai gastar um pouco mais lá na frente, né? Então esse é o maior erro de todo mundo, escolher no primeiro momento o preço ao invés de escolher um produto com valor, com qualidade, né? Esse é o principal erro que eu vejo hoje no mercado, tá? E, Johnny, conta um pouquinho para nós, assim, das experiências que tu já teve também nessas visitas comerciais. Qual foi um dos casos, assim, que mais te chamou a atenção quando a gente fala, assim, de não investir de fato em valor? Esse é um ponto bem interessante, né? E, como o Paulo falou, muito comum hoje na questão do preço em si, embora isso, na maioria das vezes, já está se mudando, né? Mas um segundo ponto também que é muito importante é na falta de qualificação dos profissionais, né? O interesse diferente da Color Tintas, que está abrindo esse espaço, como já tem aberto outros espaços, a gente poder fazer um treinamento e qualificar tanto os vendedores como os profissionais das áreas. Então é muito importante hoje estar qualificado, ter equipamento correto para poder usar um produto, né, com alta qualidade, com preço justo, mas também poder fazer um trabalho de excelência e assim podendo fazer o trabalho 100% executável, sem ter algum problema e com uma alta garantia e satisfação para todos os lados, né? Quando a gente fala aí em ter essa garantia, né, a longo prazo, também a gente entende um pouco da dor do cliente que está lá na ponta, né? E hoje, quais são os sinais, assim, Paulo, dentro da tua jornada que tu pode compartilhar com a gente de que teve falha nesse processo? Fez determinada coisa e ocorreu uma falha. Tudo começa, como eu comentei antes, né, na fundação, já desde o início da obra, de não fazer uma impermeabilização decente ali
na fundação da casa, que isso é muito comum acontecer de ter falhas nessa aplicação, e aí a gente tem aquela umidade ascendente, umidade rodapé que vive estourando a parede, né? Outra aplicação seria a impermeabilização de lajes expostas, né? Que o pessoal às vezes aplica alguns outros produtos que não tem uma durabilidade, que tem problema com empoçamento de água e começa a infiltrar pela laje, pelo forro, né? Então fica aqueles problemas em gesso, nas paredes, com aquela água descendo. Então esse é um problema também muito comum que o pessoal não se dá conta que já poderia ser resolvido lá no começo da obra, lá na primeira aplicação de algum produto nessa parte da obra, né? Então esses são os erros mais comuns aí que o pessoal, como eu comentei, acaba tentando em outra parte e não na qualidade, né? E nesse sentido, assim, hoje, o que tu considera que seria o cenário ideal, então, para uma impermeabilização iniciando lá na fundação? Então, o que eu falaria para o pessoal já ter o primeiro ponto de atenção é na construção da casa, né? Quando começar a construção, já fazer uma impermeabilização, podendo utilizar o nosso Impertec 3 em 1 para fazer a impermeabilização da viga baldrame, já para evitar problemas futuros com essa umidade rodapé, umidade ascendente. Também fazer a pintura na alvenaria com o próprio Impertec 3 em 1 bases, né? Para fazer a cor que desejar. E também utilizando o Impertec 3 em 1 ou o Impertec Laje para fazer a impermeabilização da laje ou até mesmo do telhado, né? Então já começar o início fazendo uma impermeabilização desde a fundação, pintura e o acabamento depois com laje, telhado, enfim. Então já começaria já desde a fundação até o final com um produto de qualidade para definir essa questão de qualidade na impermeabilização. Para ter uma garantia, né? Então, de que realmente lá na frente não vai ter essa dor de cabeça. Falando um pouco da HM Huber, assim, eu gostaria que vocês comentassem um pouco do período de existência já da HM Huber e qual é a linha de foco central que eles atendem hoje em relação à parte de impermeabilização. Hoje a HM Huber, em 2026, vai completar 16 anos, está completando 16 anos. A HM Huber, ela começou no segmento industrial, fazendo a impermeabilização em silos, em grandes galpões, né, com produtos da linha técnica. E há pouco tempo a gente viu a possibilidade da aplicação desses produtos na linha varejo, que é para o público em geral, né? Então a gente tem produtos desde de borrachas líquidas à base d'água, selantes, produtos à base solvente também na linha varejo para fazer uma impermeabilização eficiente, né? E com longa duração aí na questão de durabilidade, né? Então a HM Huber, ela veio de uma linha técnica para o varejo com a mesma qualidade. E hoje a borracha líquida, como ela é conhecida, né? Ela traz aí eficiência, então, em relação à impermeabilização. Só o Johnny não pode soltar agora, senão vai dar problema. Bom, essa borracha líquida é um dos produtos carro-chefe, acredito eu, né, da HM Huber. Conta um pouquinho para nós o que esse produto faz em termos de impermeabilização. Em termos de impermeabilização, a gente tem alguns testes relacionados à absorção d'água, né? Hoje, para ser um produto impermeável, tem um teste hoje que é o limite de absorção d'água é de 15% para ser um produto impermeável, para ser um impermeabilizante, né? Então a nossa borracha, principalmente a Impertec 3 em 1, que hoje é o nosso carro-chefe, ele tem 6% de absorção d'água, então ele entra dentro dessa norma tranquilamente na questão de impermeabilização, né? Tanto que a gente trata os nossos produtos, os produtos da HM, como impermeabilizantes, tá? Então essa seria a diferença, até pela questão de composição. Hoje a HM no Brasil é a única empresa que trabalha com elastômero de borracha, né? Todas as outras tintas emborrachadas, mantas emborrachadas, têm na sua composição algum componente acrílico, né? Que perde sua característica com o tempo. Já a HM não, a HM trabalha com elastômero de borracha, que é um produto que se mantém com a mesma característica durante muito tempo. Inclusive, para quem não sabe, as categorias distintas, elas são classificadas, né? E ela tem um órgão que faz essa fiscalização, inclusive, e faz essa avaliação química que o Paulo traz aqui para nós. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre essa avaliação, né? Como que funciona, em que categoria que a borracha líquida da HM Huber se encontra hoje. Hoje tem um órgão que faz a regulação dessas tintas emborrachadas, mantas emborrachadas, né? Tintas em geral, que é a Abrafat. A Abrafat faz esse controle das tintas emborrachadas. A HM não faz parte da Abrafat, porque a gente é borracha, a gente não é tinta, né? A gente tem todos esses laudos, todos esses testes que comprovam a eficiência da borracha, porém, por ser borracha, a gente não está dentro da Abrafat,
Então existe essa diferença na questão de regulação. Porém, como eu comentei, a gente tem os testes em modo comparativo com as tintas premium do mercado. Somente só para uma colocação, nos treinamentos a gente sempre comenta, né, com o pessoal, que o pessoal nos confunde muito com tinta. Nós não somos produtores de tintas, nós não produzimos nada em acrílico. Isso é importante que fique borracha, bem claro, né? Entendeu? Exatamente. Que a borracha líquida, pela composição química dela, ela não é considerada uma tinta, diferentemente dos outros tipos de selantes que tu comentaste antes, né? Exatamente. Então, é uma questão que é bem relevante, assim, em termos de mercado e também em termos de produto, de avaliação mesmo técnica do laudo em si do produto, né? Vamos falar de um caso prático, então, Paulo. Hoje, numa construção de uma casa de 80 metros quadrados, vamos falar nessa metragem hoje. Um cliente que ele não faz uma impermeabilização desde o começo. Quanto que ele vai gastar hoje com produtos, se ele for impermeabilizar, e quanto que ele vai ter de prejuízo se ele não fizer isso? Então, já podemos começar já da viga baldrame, né? Viga baldrame, exatamente. Quando a gente fala de uma impermeabilização lá no início, que é do baldrame, a gente sempre vai tratar de quilo de produto por metro quadrado. Isso serve tanto para baldrame, quanto para parede, quanto para laje, quanto para telhado. Quando a gente fala no mundo de impermeabilização, a gente sempre vai falar em quilo de produto por metro quadrado, né? Então, para fazer uma impermeabilização eficiente numa viga baldrame, a gente vai precisar de pelo menos 1 quilo de produto por metro quadrado para fazer essa impermeabilização. Quando a gente fala de parede, impermeabilização de parede, uma pintura impermeabilizante, a gente vai precisar de pelo menos 350 gramas por metro quadrado de produto para fazer uma pintura impermeabilizante. Quando se trata de impermeabilização em laje, em lajes menores, né, até 50 metros quadrados, a gente fala de 1 kg a 1,4 kg de produto por metro quadrado, estruturando canto e ralo. E nesse caso que tu falou de uma casa de 80 metros quadrados, nessa laje a gente vai precisar de 1,5 kg a 2,2 kg, fazendo estruturação, cantos e ralos e também na área inteira para fazer uma impermeabilização eficiente. Como eu comentei, a gente sempre trata de quilo de produto por metro quadrado, né? E para uma impermeabilização em telhado, seja telhado de zinco ou até mesmo fibrocimento, a gente vai falar aí na faixa de 450 gramas de produto por metro quadrado. Então essa é a conta que a gente faz. Não sendo feito isso, os custos que geram futuros são muito grandes, né? Então, como eu comentei, não fazer uma impermeabilização eficiente no baldrame, vai ter problema de umidade no rodapé, vai estourar tinta, vai estourar massa, vai ter que ser refeito dependendo da condição do terreno. Isso é de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, então depende de... Se for um terreno muito úmido, Exatamente, né? exatamente. A gente fala da questão do solo, se for um terreno muito úmido, a incidência solar também desse local, se ele vai ter bastante sol, se não vai ter. Outra questão também que é importante a gente ressaltar, se tu tens uma família, né? Essa questão de deslocar de ambientes também, ter que fazer toda essa mudança. Imagina tu ali morando com a tua família e de repente ter que tirar tudo lá daquele ambiente para ter que fazer a reforma. Então envolve tempo, envolve a movimentação familiar, envolve outras coisas que muitas vezes as pessoas que não fazem essa impermeabilização, elas acabam deixando despercebido. Então isso também tem valor, né? Não falando só de valor financeiro, mas também de um valor familiar que envolve toda essa questão que começa lá na obra. Então, vamos calcular agora, de fato, em números, né? Porque nós pulamos essa etapa. A gente vai fazer um cálculo, assim, breve aqui, só para ter uma noção hoje, cotando pelo valor médio, mais ou menos, do produto, né? Cada loja tem o seu valor calculado aí. Então, vamos calcular pela média, assim, de valor, quanto que nós gastaríamos de produto hoje para uma casa de 80 metros quadrados. Tá. Então, Aí agora me pegou queres que eu um vou precisar papelzinho aqui? para fazer conta. Lembrando que esse produto você encontra em todas as unidades da Color Tintas. A gente trabalha também com a revenda para todos os lugares do Brasil. Então, a HM Huber também faz a revenda desse produto, né? Vocês podem contatar o Johnny também, quiserem adquirir com ele. Ele atende toda a faixa do Rio Grande do Sul. Mas no Rio Grande do Sul vocês podem comprar da Color Tintas. O pessoal liga muita gente, sim, mas o nosso foco são as revendas, né? Por causa do treinamento, da questão técnica, né? Hoje a gente não tem essa abertura para consumidor final e também construtoras, exceto alguns casos, mas é muito difícil. Normalmente a gente acaba sempre linkando ao nosso parceiro mais próximo, né? Para que tenha um atendimento que
possa ter o produto ali na hora e possa fazer as orientações necessárias para que possa o serviço fluir 100%, tanto a parte técnica como o profissional que vai executar. A gente está fazendo esse Colorcast hoje, então, diretamente aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A gente agradece a todos os santamarienses também pela confiança na nossa loja. E nós somos revendedores exclusivos da HM Huber aqui na região. Então, você pode contatar nós se quiser adquirir o produto. Embora a HM ela tenha um portfólio pequeno de produto, mas ela tem um produto para cada área, praticamente, né? Agora, com o mais breve lançamento, que foi o Impertec Laje hoje, para poder ficar mais competitivo, né, com os produtos que tem no mercado, que não são borracha, né, são outra formulação da base acrílica. Então a gente consegue chegar hoje num preço bem acessível, bem próximo com o Impertec Lages, né, e outros produtos que vão vir a partir, eu acredito que a gente vai ter a FEICOM, estão todos convidados a passar pelo estande nosso lá em São Paulo, né, vai ser a partir do dia 6 de abril, né, Paulo? Isso, né? Isso. Das 10 horas até as 20 horas da noite. O calendário então aqui. A gente vai estar lá atendendo todo o público, profissionais, clientes, distribuidores, revendedores. Então o pessoal que passar lá vai ser bem atendido por nós lá e vamos ter lá algumas surpresas lá. Né? Exatamente. Só corrigindo, a FEICOM é do dia 7 ao dia 10 de abril. É que nós vamos antes, né? A gente já vai na segunda. Para deixar tudo organizado. Exatamente. Bacana. Então vamos lá, falando de quantidades, né? Vamos voltar casa então à casa dos 80 metros que eu peguei de surpresa. Fazendo uma conta aqui em relação à impermeabilização do baldrame, a gente teria o consumo aí de 3 baldes do Impertec 3 em 1, né? Contando 1 kg de produto por metro quadrado para fazer a impermeabilização já no começo da obra, né? Nas paredes, para fazer uma pintura impermeabilizante com 3 demãos, na cor que o cliente desejar, também 3 baldes, tá? E aí na laje, para fazer uma impermeabilização eficiente, seria na faixa aí de 8 baldes, sendo feita aquela estruturação com a tela bidim também, tá? Com poliéster ou com bidim, para fazer uma impermeabilização eficiente, usando o Impertec Laje. Tá? Vou colocar aí, então, uma faixa intermediária, né? Nós não estamos falando do nosso preço em si, na faixa ali de R$600, então a média do valor do balde, para entender qual é o custo para fazer tudo correto desde o começo. Partindo que se a casa for de uma laje, né, de 80 metros quadrados. Se for um telhado, já vai cair pela metade. Já diminui o valor caso tiver telhado. Quantidade. Mas assim, a nossa unidade aqui em Santa Maria, a gente fez inclusive a pintura do telhado, né, para poder corrigir algumas situações que tinham acontecido, inclusive do pré-moldado trabalhar, ou e até mesmo do telhado em si perder aquela proteção ali, né? Então a gente teve algumas situações aí que nos incomodaram e a gente aplicou também a HM Huber no telhado. Quem quiser também pode aplicar. Qual é a média que dá então de valor aí para nós, Paulo? Na média dos R$600, então? Considerando a laje. 14 vezes 600, dá na faixa de R$8.400. R$8.400 para você evitar qualquer dor de cabeça lá na frente. De também incomodar sua família, de evitar também a questão do mofo, né, que é muito importante a gente falar da questão do mofo. A questão do mofo é uma questão de saúde também, então isso é importante a gente ressaltar. E no fim, sai muito barato, né? Exatamente. R$10 o metro, é isso? Sai muito barato. Às vezes tu deixa de colocar um pouquinho mais em algum acabamento que tu vai gastar um pouquinho mais lá para tentar fazer uma coisa bem feita desde o começo. E é o que eu comentei lá no início, né? Então às vezes o pessoal acaba escolhendo o preço mais barato, mas não esquece do valor, porque o valor é mais importante, né? Que é justamente isso que tu falou, né? O valor de ter um ambiente sem contaminação, impermeabilizado. Então o valor da impermeabilização já desde o início é muito importante. Outra coisa que é importante a gente destacar é que o profissional que vai fazer essa aplicação, ele tem que ter uma base de treinamento, né? Então hoje também estamos recebendo aqui o Johnny e o Paulo, porque à noite nós vamos ter um treinamento com os nossos profissionais e a tecnologia ela evolui constantemente. E por isso que a HM Huber traz essa linha cada vez mais aprimorada também. E nesse sentido, os profissionais precisam ter esse treinamento para aplicar.
Se caso você quiser fazer a aplicação em casa, a gente também tem a nossa consultoria técnica, onde a gente desloca o nosso técnico, também temos o Felipe que cuida dessa parte aqui da supervisão de vendas e vai até a obra lá fazer esse acompanhamento com você, para entender de fato qual é esse quantitativo que o Paulo nos passou aqui e passar algumas instruções prévias para você poder utilizar. Isso se você não for profissional. Se você for profissional, você pode se cadastrar também aqui nos nossos profissionais para fazer esses treinamentos exclusivos que a gente faz com os nossos fornecedores. Então, é importante nessa página destacar sobre essa parte de aplicação. Muitos erros acontecem, então vai ser um desperdício de produto se você não tiver um profissional habilitado. Inclusive, Raquel, até abrindo um parênteses, tá? A HM hoje ela tem a UBL, que é direcionada a profissionais e clientes. Posso te passar as datas, né? A gente reserva um número X de pessoas a nível Brasil, né? Isso acontece dentro da HM, é um laboratório de treinamento, onde o treinamento é um dia inteiro, né? Lá a gente qualifica essas pessoas, principalmente profissionais da área, né? Que queiram entender um pouco mais e poder ver como é que funciona a aplicação e tirar suas dúvidas. Então a HM tem isso disponível, são a média de 6 treinamentos por ano, às vezes mais, às vezes menos, né? Então já vou te antecipar a agenda, não dá para... não cabe um grande número de pessoas, né? Então a gente pode estar te passando e você, junto com a Color Tintas, definir quais profissionais você pode selecionar para estar encaminhando lá para poder participar desse treinamento, que é muito importante. Nesse sentido a gente sempre prioriza, né, Johnny, estar em constante evolução junto com os profissionais e também valorizar aqueles profissionais que trabalham justamente com a linha de impermeabilização, para que eles tenham um foco mais direcionado e também consigam se especializar cada vez mais dentro dessa área. Visto que Santa Maria também tem bastante umidade, tem muito mofo por aqui, então a gente tem um bom trabalho aí pela frente para fazer na nossa cidade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Foi muito legal o nosso bate-papo e esperamos em breve poder trocar outras ideias aí também, falar um pouquinho mais sobre produtos. Se você tiver alguma dúvida sobre produtos também, deixa aqui nos comentários que a gente vai, junto com a equipe da HM Huber e a equipe técnica e comercial, responder vocês. Obrigada, pessoal! Eu agradeço, em nome da HM Huber a gente também agradece essa parceria que a gente tem aqui com o pessoal da Color Tintas. Isso é muito importante, né, para fortalecer nossa parceria, para fortalecer o profissional que está na ponta. Isso para a HM Huber é muito importante, por isso a gente agradece demais. Lembrando que estão todos convidados a nos visitar aqui em Santa Maria. Nós temos 2 unidades aqui em Santa Maria, uma na BR-158 e a outra na Avenida Ângelo Bolson. Venha tomar um cafezinho com a gente, conversar com os nossos consultores de vendas e tirar a sua dúvida aí sobre impermeabilização. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Johnny, mais uma vez, por estarem aqui com a gente.